Olá, bem-vindo ao nosso espaço de tranquilidade. Respire. Permita que o ar entre suavemente pelas narinas e saia com leveza. Sinta o corpo presente. Aqui não há necessidade de pressa. Aqui não há perguntas a resolver nem metas a alcançar. Apenas a presença. Apenas este instante. Feche os olhos por um momento se quiser. Você está prestes a adentrar um espaço de palavras que não explicam, mas despertam. Um espaço onde histórias antigas sussurram segredos não com a lógica, mas com o silêncio entre as frases. As histórias que você ouvirá nasceram há séculos, nas montanhas do Japão, nas florestas da China, nos corredores silenciosos dos antigos mosteiros zen. São histórias que não pedem para serem vendidas, pedem apenas para ser sentidas. Deixe que cada palavra se acomode em você como a água se acomoda em um lago tranquilo. Deixe que cada silêncio entre as frases seja uma porta, e que ao atravessar essas portas você se reencontre, não como quem descobre algo novo, mas como quem lembra de algo que sempre esteve ali, esperando. Agora, respire mais uma vez, mais fundo, mais presente. A jornada começa. Silêncio, escuta, despertar. Bem-vindo. Vamos começar a nossa primeira história, O Som de uma Mão. Capítulo 1. O Koan Invisível. Hakuin era um jovem monge com olhos vivos e mente indagadora. Desde cedo se destacava pela disciplina nos estudos e pela rigidez nos votos. Mas havia algo que o inquietava profundamente, algo que os textos não respondiam, algo que a prática meticulosa não resolvia. Era como uma porta que parecia sempre trancada, embora não houvesse fechadura. Um dia, o mestre do templo o chamou. Era um homem de fala direta, mas olhar calmo, como se carregasse no rosto o silêncio das montanhas. Hakuin, disse, chegou o momento de você receber um koan. Hakuin curvou-se, em reverência. Diga-me, continuou o mestre, qual é o som de uma mão batendo? Hakuin piscou. Esperava algo mais concreto. Uma pergunta sobre ética, sobre postura, talvez um problema lógico. Mas aquilo? Um som que não se ouve? Uma mão que não bate em nada? O mestre nada mais disse. Voltou-se e caminhou para dentro do templo. Hakuin permaneceu ali, paralisado. Uma mão. Um som. O que significava isso? Bater com uma mão? Era impossível. Um som nasce do encontro de duas coisas, do choque, do atrito, da resistência. Como uma mão sozinha poderia soar? Naquela noite ele não dormiu. Sentou-se sob uma árvore nos jardins do templo e olhou para sua própria mão. Observou as linhas da palma, o movimento dos dedos, os músculos que se tensionavam ao abrir e fechar. Tentou ouvir, tentou sentir, mas tudo o que percebia era silêncio. E então começou a pensar. Talvez o mestre estivesse testando sua criatividade. Tentou imaginar o som de uma mão movendo o ar. Tentou bater a mão no próprio peito, na perna, no chão, mas logo percebeu. Nada disso era o som de uma só mão. Sempre havia algo mais, outra coisa, outra superfície, outro apoio. No dia seguinte, voltou ao mestre. Mestre, o som de uma mão é o som do vento passando por entre os dedos. É suave, mas presente. O mestre balançou a cabeça. Volte a meditar. E assim começou o caminho do Koan. Uma estrada sem placas, sem mapas, sem garantias. Capítulo 2. A mão que não bate. Os dias passaram, as semanas também, e com elas, Hakuin mergulhava mais fundo na pergunta. Deixou de comer bem, de dormir bem. Tudo girava em torno daquele som invisível. Deixou de tentar responder com lógica e começou a ouvir o silêncio. Sentava-se por horas com a mão aberta diante dos olhos, como se quisesse que ela falasse. Qual é o teu som? Murmurava. Mas ela, como o Koan, permanecia muda.
Certa tarde, caminhando pela encosta, viu um velho lenhador cortando madeira. O machado descia com ritmo e a madeira cedia com estrondo. A cada golpe, um som. A cada som, dois elementos em conflito, lâmina e tronco. Hakuin parou e observou por longos minutos. Depois se aproximou e perguntou: "O senhor já ouviu o som de uma só mão?" O velho parou, olhou para ele com espanto, depois riu com um riso profundo, sem zombaria. "Já ouvi sim. Quando minha mulher morreu, fiquei com uma mão solta. A outra segurava a solidão. Desde então, escuto o som dela toda noite, quando ninguém mais me responde." Hakuin não entendeu. Ou talvez tenha entendido, mas não com a mente. A resposta do velho era como o koan. Não fazia sentido lógico, mas reverberava por dentro. Voltou ao templo e contou ao mestre. Um lenhador disse que o som de uma mão é o som da solidão. O mestre apenas respondeu: "Ainda não." Hakuin passou então a tentar escutar com todo o corpo. Sentava-se em zazen e deixava os sentidos se dissolverem. Abandonou as explicações, os conceitos, até mesmo a esperança de uma resposta. Queria apenas estar presente diante da pergunta, como se ela fosse uma porta, não para um lugar, mas para a ausência de lugar. E foi então que, numa madrugada silenciosa, algo se quebrou dentro dele. Capítulo 3. A escuta sem ouvido. Não havia mais pensamento, nem desejo. Não havia mais busca, nem meta. Só havia uma presença tão clara que ele sentia que poderia tocar o mundo sem as mãos. O som de uma só mão não era um som para os ouvidos. Era um som que se percebia com o ser inteiro. Não vinha de fora, vinha do que havia quando tudo cessava. E então entendeu. O som de uma só mão era o som da existência pura. Era o som do que está antes do som. Era o som de estar vivo sem precisar bater em nada. Era o silêncio que não é ausência, mas essência. Era a mão aberta que não se fecha. Era o gesto que não busca aplauso, o movimento que não se apoia em resistência. Naquela manhã, apresentou-se diante do mestre. Não disse palavra, apenas abriu a mão diante dele e manteve-a ali, em silêncio. O mestre olhou por um longo tempo. Depois sorriu. Agora, ouça esse som por toda a sua vida. E foi assim que Hakuin começou a ouvir o mundo de outro modo. Não mais como ruído ou lógica, mas como vibração silenciosa de cada instante. O canto de um pássaro tornou-se uma prece. O farfalhar das folhas era um poema. O silêncio entre as palavras era mais revelador do que os discursos. E, acima de tudo, aprendeu a ouvir a si mesmo com essa escuta sem ouvidos. Cada batida do coração, cada respiração, cada passo trazia consigo o som da mão que não bate, mas toca, que não agride, mas sustenta, que não precisa provar, apenas ser. A pergunta, que antes era uma prisão, tornara-se uma libertação. E o koan, agora, vivia nele como um perfume que não se vê, mas transforma o ar. Não havia resposta, havia escuta. Não havia sentido, havia presença. Não havia mais nada a alcançar. Havia uma mão aberta, repousando no espaço, e o som invisível soava eterno. Antes da nossa próxima história, vamos respirar novamente. Respire profundamente. Deixe o ar entrar e sair tranquilamente. As imagens que surgirem na sua mente, deixe que fluam, deixe que passem, como se estivesse vendo numa tela de televisão. Vamos ficar assim por alguns segundos.
O vazio e o vento. Capítulo 1. O despertar da dúvida. Era um final de tarde quando Yamaoka Tesho, um jovem buscador do caminho, chegou ao templo de Shokoko. Carregava nas costas os anos de estudo, as noites em claro, os debates, as leituras intermináveis. Carregava nos olhos o brilho de quem já havia aprendido muito. Carregava no peito, porém, uma inquietação que não cessava. Ao entrar no templo, procurou por um velho mestre, que ali vivia há décadas. Disse com confiança e humildade: "Vim buscar a verdade. Já estudei com muitos mestres, li os grandes sutras, pratiquei com afinco. Mas ainda há algo que me escapa. O que é, afinal, a essência da realidade?" O mestre o olhou com ternura e convidou-o a sentar-se. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois, o mestre perguntou: "O que você aprendeu até aqui?" Yamaoka respondeu com sinceridade: "Aprendi que todas as coisas são vazias, que não há essência fixa, que a mente cria as distinções. Que o eu, o outro, o tempo, o espaço, tudo isso é ilusão, tudo é vazio." O mestre franziu levemente o senho, apoiou as mãos sobre os joelhos e falou com voz firme: "Isso que você disse é a cabeça de um defunto falando, um cadáver que repete palavras lidas em lápides." Yamaoka arregalou os olhos, surpreso. "O que o senhor quer dizer?" O mestre continuou: "Se tudo é vazio, então quem está aqui me dizendo que tudo é vazio? Se nada existe, então o que respira agora? O que sente fome? O que busca?" Yamaoka ficou em silêncio. Algo se movia dentro dele, como se suas certezas se dissolvessem como névoa ao nascer do sol. O mestre se levantou, caminhou até a porta do templo e abriu-a. O vento da tarde entrou, as folhas dançavam, o céu alaranjado parecia conter todos os mundos em uma só cor. Saia e sente-se sob essa árvore. Quando você puder olhar para o vento e não dizer que ele existe ou não existe, volte. Yamaoka saiu, carregando a dúvida como quem carrega pela primeira vez algo verdadeiro. Capítulo 2. A flor que não é flor. Os dias passaram. Yamaoka sentava-se sob a árvore como o mestre ordenara. Observava tudo: o balançar dos galhos, o canto dos pássaros, a passagem de nuvens. Tudo estava ali, mas parecia não fixar-se em lugar algum. Começou a perceber que suas ideias sobre o vazio eram apenas isso: ideias, palavras, conceitos, e que o vazio verdadeiro talvez não fosse uma negação, mas uma abertura. Em uma manhã, uma flor desabrochou perto de onde meditava. Era simples, pétalas brancas, centro dourado. Não tinha nome, não havia porquê. Apenas brotara ali, no seu tempo, na sua dança silenciosa com a luz. Yamaoka olhou para a flor. Por um instante esqueceu-se de tudo. Não pensou se era bonita, feia, real ou ilusória. Apenas esteve com ela. E naquele instante percebeu: o vazio não é ausência, é espaço. É o que permite que algo floresça sem necessidade de ser nomeado. Voltou ao templo, encontrou o mestre varrendo o chão. "Mestre", disse, "a flor desabrochou hoje e pela primeira vez não senti que eu estava separado dela." O mestre parou, encostou a vassoura, olhou para Yamaoka. "Então você começou a ouvir o vento." Yamaoka abaixou a cabeça. "Mas ainda não sei se ele existe ou não existe." "E quem é esse que quer saber?" Essa pergunta caiu como um trovão suave. Yamaoka não respondeu, porque naquele momento a pergunta não era mais uma busca, era um espelho. Capítulo 3. O gesto silencioso. Na última noite de outono, Yamaoka acordou com o som da chuva. Ergueu-se e caminhou até o jardim. Sentou-se sob a mesma árvore. A água caía suave sobre as folhas. Havia uma paz que não dependia de explicação. Lembrou-se da infância, do tempo em que observava as gotas na janela sem tentar compreendê-las. Da primeira vez que sentiu o cheiro da terra molhada, da primeira dor que não soube nomear. Tudo isso parecia tão real e, ao mesmo tempo, tão leve, como se jamais tivesse existido e, ainda assim, vivesse nele. Ao amanhecer, voltou ao mestre.
Mestre, compreendi que o vazio não é o fim das coisas, é o útero delas. Tudo surge dele, tudo retorna a ele. E entre surgir e desaparecer há apenas um sopro, o som do não apego. O mestre o olhou com olhos de quem ouve o som antes que o sino seja tocado. Então, agora, diga-me, o que existe? Yamaoka pensou, mas não respondeu. Em vez disso, abriu as mãos, lentamente, como se estivesse deixando cair algo invisível. O mestre sorriu. Isso é tudo. E não disseram mais nada. Nesse gesto silencioso, naquele abrir de mãos, estava a resposta que nenhum livro continha. Estava a presença que não se prende a palavras. Estava o vazio que não é ausência, é liberdade. A partir daquele dia, Yamaoka deixou de buscar, começou a habitar, parou de tentar entender, começou a ser, e descobriu que o mais profundo ensinamento não se encontra no que se ouve, nem no que se lê, mas no que se abandona. No espaço entre uma pergunta e outra, entre uma flor e seu cair, entre o toque do vento e o silêncio da montanha, ali vive o que nem existe nem deixa de existir. Ali vive o que é. Vamos fazer mais uma pausa para respirarmos. Respire fundo. Solte o ar. Sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. A lua não pode ser roubada. Baseada em um koan famoso do budismo japonês. Capítulo 1. A chegada do vazio. Era tarde da noite quando Ryokan, o velho monge zen, retornou à sua cabana no sopé da montanha. A brisa soprava fria entre as árvores, carregando o sussurro das folhas como se a própria floresta respirasse com ele. Ele carregava nas mãos apenas o que havia colhido durante o dia. Algumas ervas, um pouco de arroz e o silêncio que os anos de meditação haviam plantado fundo em seu coração. Ao abrir a porta de sua cabana, notou que algo estava diferente. A tranca rudimentar, feita de corda e madeira, fora cortada. O interior, antes simples e vazio, agora estava mais vazio ainda. O pote de arroz havia sumido, a tigela de madeira também. As poucas vestes extras que usava no inverno, os chinelos de palha, até mesmo a escova feita de ramos secos, tudo havia sido levado. Ryokan sorriu suavemente. Nenhuma raiva, nenhuma surpresa, apenas sorriu. Ele caminhou até a entrada da cabana, sentou-se na soleira e olhou para o céu. A lua estava cheia naquela noite, redonda como o ciclo da vida, serena como a mente de quem não possui nada a perder. Ficou ali por um tempo, silencioso. Então murmurou: "Pobrezinho, eu gostaria de ter podido dar-lhe esta lua." Essa frase saiu como um sopro, uma oferenda. Não havia ironia, nem julgamento, nem lamento. Era uma constatação pura, livre da armadura do ego. Para muitos poderia parecer loucura, um homem roubado que oferece a lua ao ladrão. Mas para Ryokan era a expressão mais natural da realidade. Em sua juventude, Ryokan havia estudado com grandes mestres, aprendera os sutras, praticara longas horas de zazen, enfrentara os demônios interiores que assombram todo buscador. Mas nada o havia transformado mais do que a convivência com a simplicidade, com o vazio que permanece quando tudo é retirado, com a presença que brilha quando o eu se dissolve. A cabana de Ryokan era pequena, um cômodo só. O chão era de terra batida, as paredes de madeira envelhecida. Não havia cama, apenas um cobertor sobre tábuas. Não havia móveis, apenas uma pequena prateleira com um pincel, tinta e papel. Em sua solidão, ele escrevia poemas, e em seus poemas ele transbordava. Naquele momento, envolto pela luz da lua, Ryokan compreendia algo que os ladrões jamais entenderiam. Quando nada se possui, tudo é dado. Quando nada é seu, tudo está em você. Na manhã seguinte, Ryokan caminhou até o vilarejo. Sabia que ali não encontraria os pertences que lhe foram levados, mas tampouco os procurava. Caminhava como quem não deixou nada para trás.
As pessoas o cumprimentavam com reverência, sabiam quem ele era, sabiam que não era um monge comum, que havia algo em sua presença que dissolvia a pressa, que desarmava a mente. Ele não pregava, não criticava, não ensinava com palavras, mas estar perto dele era como estar perto do fogo. Sem esforço, você se aquecia. Uma jovem o abordou com olhos curiosos. Ryokan-sama, ouvi dizer que sua cabana foi roubada. O senhor está bem? Ele a olhou com ternura, sorriu. Melhor do que nunca. Agora não tenho mais nada me segurando a matéria. Ela franziu o senho. Mas não sente falta das suas coisas? Ryokan fechou os olhos por um momento. Quando você perde tudo, ganha espaço para tudo o que não pode ser levado. Ela não entendeu, mas algo naquela resposta ficou com ela, como uma semente enterrada na mente, esperando o tempo certo para florescer. Ryokan passou o dia caminhando entre os arrozais. Sentava-se sob árvores, escrevia em folhas secas, observava o voo dos pássaros. Não procurava nada, estava apenas ali, sem posse, sem exigência, sem passado, como a lua. Naquela noite, retornou à sua cabana novamente. Estava vazia, ainda mais do que antes, mas ele também estava mais leve. A ausência de coisas tornava o espaço mais amplo, e, nesse espaço, o silêncio respirava. Sentou-se mais uma vez na soleira. A lua, fiel ao seu ciclo, o esperava no céu. Brilhava com a mesma intensidade da noite anterior. Ryokan sorriu. O ladrão podia ter levado tudo, mas não levava a lua. Nem o vento, nem o canto dos grilos, nem a paz que habita um coração vazio de desejo. Ele pensou: aquele homem não roubou minha casa, roubou a ilusão de que algo me pertence. E então escreveu: o ladrão levou tudo da minha cabana, mas deixou a lua na janela. Esse poema, simples e sem ornamento, atravessaria os séculos, mas Ryokan não sabia disso. Escrevera apenas porque a lua o havia tocado, e a tinta era a única forma de devolvê-la ao mundo. Mais tarde, enquanto se deitava no chão frio da cabana, ele sentiu o corpo doer. A idade já pesava nos ossos, mas não se lamentava. Sabia que o corpo também é uma veste temporária, que até a dor pode ser contemplada, que até o frio pode ensinar. Fechou os olhos e deixou-se embalar pela noite. Em seus sonhos não havia ladrões, nem posses, nem nomes. Havia apenas a lua, brilhando dentro e fora dele, uma luz que ninguém podia roubar. Assim era a vida de Ryokan, uma sucessão de vazios cheios de presença, um caminho onde nada se acumula e tudo é devolvido ao momento, porque para aquele que não se apega, a existência inteira se torna oferenda. Capítulo 2. O espelho do mundo. Ryokan despertou com os primeiros raios da aurora filtrando-se entre as tábuas de sua cabana. O frio da noite ainda habitava o chão, e seu corpo respondia com lentidão, como se cada articulação pedisse permissão ao tempo antes de se mover. Ele espreguiçou-se suavemente, tocando o chão com as palmas das mãos em reverência silenciosa. Cada manhã era um recomeço, não por obrigação, mas por mistério. A vida, pensava, é uma repetição sem igual. O mesmo sol, mas outra luz. A mesma respiração, mas outra presença. Levantou-se sem pressa. Havia aprendido com os anos que a velocidade é inimiga da percepção. Tudo o que é profundo cresce em silêncio, e o silêncio se move devagar. Caminhou até a entrada e, por alguns minutos, ficou apenas parado, olhando para a névoa que cobria as colinas. Não pensava em nada específico, apenas sentia a vastidão. Estar vazio era estar inteiro. As lembranças do roubo ainda estavam ali, mas não como um peso. Ryokan não cultivava ressentimentos. Para ele, qualquer experiência, mesmo aquelas que o mundo chama de perdas, são apenas expressões transitórias da impermanência. Tudo é vento, tudo é rio, e o rio não retém as folhas que nele caem. Passou o dia de forma simples, como de costume. Coletou algumas raízes, colheu água da fonte, sentou-se por horas sobre a sombra de um pinheiro antigo.
Naquele silêncio, lembrava-se do passado sem se apegar a ele. Quando jovem, havia desejado compreender o Zen como se compreende uma filosofia. Buscava sentido, coerência, método. Mas o Zen o ensinara outra coisa: que não há caminho onde se pisa com os pés, mas onde se desfazem as pegadas. Que a sabedoria não se aprende, mas se desaprende. Que a lua não pode ser segurada, apenas contemplada. Mais tarde, quando o sol se escondia por trás das montanhas, Ryokan foi visitar um velho amigo que vivia do outro lado do vale, um lenhador de fala simples, mas de alma clara. Eles se encontravam de tempos em tempos, sem motivo específico. Não trocavam grandes ideias, não discutiam doutrinas. Sentavam-se juntos, tomavam chá, compartilhavam o que o momento trazia. Ao vê-lo chegar, o lenhador sorriu e disse: "Ouvi dizer que um ladrão passou pela sua cabana, Ryokan-san. Lamento." Ryokan se curvou gentilmente. "Não há o que lamentar. Ele levou o que podia carregar e ainda deixou o céu inteiro para mim." O lenhador franziu as sobrancelhas. "Mas e as coisas que você usava? O cobertor, a tigela? Eram apenas formas. Agora há mais espaço entre elas. E não está com frio à noite?" Ryokan olhou para as mãos. O frio também é um mestre. Ele ensina a humildade do corpo. O lenhador silenciou. Compreendia algumas palavras, outras apenas sentia. Mas mesmo o que não se entendia com a mente, chegava pelo coração. Ryokan passou algumas horas ali. Compartilharam arroz quente, alguns vegetais, um silêncio confortável. Quando a noite caiu, ele agradeceu, levantou-se e despediu-se com uma reverência. Voltou pela trilha estreita que cortava o mato alto. A escuridão era densa, mas a lua, sempre ela, o acompanhava com sua presença branca, serena, imperturbável. No caminho de volta, Ryokan refletia sobre a natureza das perdas. Há quem perca a juventude e se revolte. Há quem perca o dinheiro e enlouqueça. Há quem perca o amor e endureça. Mas ele descobrira outra forma de perder, a que liberta e não aprisiona. Quando se perde com a aceitação, aquilo que se vai revela o que nunca se ausenta. O ladrão havia levado objetos, mas o que era verdadeiramente seu jamais poderia ser roubado: a capacidade de olhar a lua com os olhos da gratidão. Ao chegar à cabana, encontrou a escuridão esperando por ele como uma velha amiga. Não havia lamparina, mas havia a luz da lua. Não havia cobertor, mas havia o calor do corpo ainda em movimento. Não havia tigela, mas havia as mãos. E tudo isso era suficiente. Sentou-se no chão e respirou profundamente. A noite estava viva com os sons do mundo. O vento nas folhas, o canto longínquo de uma ave noturna, o rangido leve da madeira. Tudo era música para quem sabe escutar. Ali, naquele silêncio sem paredes, Ryokan recordou um ensinamento de seu mestre, muitos anos atrás. Era uma manhã de inverno, e o jovem discípulo reclamava do frio, do jejum, das repetições intermináveis da prática. O mestre havia olhado nos olhos dele e dito: "Um verdadeiro praticante é aquele que pode perder tudo e ainda sorrir para um nada." Na época ele não entendera. Hoje a frase vibrava em sua carne. O nada não era vazio, era espaço. Espaço para ver, para ser, para deixar de resistir. Fechou os olhos e deixou que a mente repousasse. Em sua quietude, percebeu algo sutil. O roubo havia criado uma liberdade inesperada. Antes, havia certo apego inconsciente às poucas posses. Agora, até isso se fora. E com isso, uma leveza nova surgia. Pensou: quem rouba o que não é seu, carrega peso. Quem perde sem apego, ganha asas. No meio da madrugada, foi acordado por um som suave, passos leves se aproximando da cabana. Não era comum receber visitas àquela hora. Manteve-se quieto, escutando. Em poucos segundos, uma sombra deslizou até a entrada. A figura hesitou, olhou em volta. Não carregava nada nas mãos, apenas um olhar de inquietação. Era o ladrão. Ryokan reconheceu o silêncio daquele que tem medo de ser visto, mas não disse nada. Continuou ali, imóvel, invisível à própria expectativa do intruso. O homem olhou em volta, talvez esperando encontrar outra coisa a roubar, mas não havia nada. O vazio o encarava de volta. A certa altura, o ladrão pareceu perceber que o monge estava ali, acordado.
Seus olhos cruzaram os de Ryokan. Esperavam uma reação, talvez raiva, talvez confronto, mas encontrou apenas um olhar calmo, sem acusação. Um olhar que dizia: eu vejo você, e você está perdoado mesmo sem dizer uma palavra. O homem hesitou, recuou. Algo dentro dele estremecia. Não era o medo da punição, mas a estranheza de não ser julgado, de não ser odiado, de ser visto como humano, mesmo tendo errado. Sem uma palavra, virou-se e desapareceu na escuridão. Ryokan permaneceu onde estava. Não sentia orgulho nem pena, apenas compreensão. Sabia que às vezes, quando alguém rouba, está apenas tentando preencher um vazio que não compreende. Mas roubar coisas nunca preenche o buraco da alma. E às vezes, ser recebido com silêncio é o primeiro passo para ouvir a si mesmo. Quando o céu começou a clarear, Ryokan escreveu mais um poema. Ele levou meus objetos, mas não conseguiu levar meu silêncio. E no silêncio, ele encontrou a si mesmo. Esse poema não era para ser publicado, nem ensinado. Era apenas uma oferenda ao momento. Um gesto de gratidão à noite, à lua, ao ladrão, ao vazio. Tudo era parte do mesmo fluxo. Com isso, ele se deitou e descansou. Capítulo 3. Quando o nada é cheio. O sol nasceu silenciosamente, como sempre, sem pedir licença, sem precisar anunciar sua chegada. Um novo dia era ofertado, e com ele, todas as possibilidades se escondiam dentro do agora. Ryokan, sentado diante da entrada de sua cabana, observava a luz banhar os troncos tortos das árvores, as pedras frias, o musgo que brilhava de orvalho. O mundo estava inteiro, mesmo que sua cabana estivesse quase vazia. Na verdade, talvez estivesse mais cheio agora, não de objetos, mas de espaço. Ele mastigava lentamente um punhado de arroz cru que havia guardado em um pano de linho antes do roubo. Era pouco, mas suficiente. E em cada grão havia o sabor do tempo, da espera, da humildade. Ele sabia que o corpo precisava de pouco, e que esse pouco, quando acolhido com presença, tornava-se banquete. Depois de comer, Ryokan caminhou até o rio que corria nas proximidades. Ali, lavou as mãos, os pés e o rosto. A água era gelada, e a sensação despertava o corpo como uma oração. Ao olhar seu reflexo na superfície, não via um velho. Via apenas um homem presente, como a pedra, como o vento. A velhice não era um fardo para ele. Era apenas um tempo diferente da juventude, com outro perfume, outro passo. O corpo já não corria, mas a alma se movia como nunca. Enquanto enxugava o rosto, uma voz suave o surpreendeu. Ryokan-san? Ele se virou. Era o ladrão. Agora, em plena luz do dia, sua figura se revelava. Um homem jovem, magro, olhos fundos como poço de inverno. Trazia nas manos um pacote embrulhado em pano. Aproximou-se devagar, como quem pisa sobre a própria vergonha. Eu sou o homem da outra noite. Ryokan sorriu com leveza. Eu sei. O ladrão hesitou. Esperava outra resposta, talvez uma reprovação, talvez silêncio, mas aquele sorriso gentil desarmava qualquer defesa. Eu trouxe isto, disse estendendo o pano. São algumas coisas, não sei se te servem, mas... Ryokan não se apressou em pegar o embrulho. Olhou nos olhos do homem e ali viu uma tempestade antiga querendo cessar. Você veio antes por necessidade, disse o monge. Agora veio por consciência. Ambos os passos são dignos. O jovem desviou o olhar, tocado por algo que não conseguia nomear. Quando te vi naquela noite, você não me odiou, nem falou nada. Aquilo me deixou mais perturbado do que se tivesse gritado. Ryokan assentou. O grito gera eco. O silêncio, às vezes, faz brotar o arrependimento. Mas não sou eu quem pode perdoar. Só você pode fazer isso por si mesmo. Eu não entendo. Como pode alguém não se revoltar quando tudo lhe é tirado? O velho monge fechou os olhos por um instante. Nada me foi tirado. O que pode ser retirado de mim nunca foi meu. O que é realmente meu, minha serenidade, minha gratidão, minha liberdade, ninguém pode roubar. Mas e os objetos?
suas roupas, sua tigela, sua lamparina. Foram hóspedes e já haviam cumprido sua estadia. O ladrão baixou a cabeça. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois, falou. Eu não queria viver assim, roubar, fugir, me esconder, mas é difícil. Não tenho nada, nunca tive. Hyokan respondeu. Ter pouco não é pobreza. Pobre é aquele que, tendo muito, sente que falta algo. A ausência de coisas pode ser um campo fértil. Onde não há distrações, pode haver descoberta. Mas como começar de novo? Começando, um passo de cada vez, como a água, que não tenta empurrar o rio. Ela apenas segue e assim chega ao mar. O jovem respirou fundo. Estava prestes a ir embora, mas hesitou. Posso voltar outro dia? Hyokan assentiu. Esta cabana não tem portas, mas tem espaço. E o espaço não pertence a mim, é do momento. Com um leve aceno, o jovem se afastou, carregando não apenas o embrulho de volta, mas um novo tipo de bagagem, a esperança. Hyokan ficou ali mais alguns minutos olhando o rio. A água passava, leve e firme. Não segurava o que tocava, apenas abraçava o instante. Nos dias seguintes, o jovem voltou, não sempre, não com pressa, mas quando vinha, sentava-se ao lado de Hyokan e apenas escutava. Não pedia ensinamentos, apenas dividia silêncios, algumas palavras, e às vezes ajudava com pequenas tarefas, coletar lenha, consertar o telhado, cuidar da trilha. Com o tempo, Hyokan passou a chamá-lo de Hikari, que significa luz, não por ser um nome que descrevesse o que ele era, mas o que poderia vir a ser. Hikari começou a perceber que havia outra forma de viver, onde não se precisava possuir para ser, nem conquistar para valer. O velho monge lhe ensinava não com discursos, mas com gestos. Um gole de chá servido em silêncio, um sorriso diante da chuva, um poema sussurrado à brisa. Uma tarde, depois de partilhar raízes tostadas, Hikari perguntou: Hyokan-san, o que é o Zen? O velho não respondeu de imediato. Pegou uma folha caída, segurou-a por um instante e deixou-a cair novamente ao chão. É isso. A folha? Não, o deixar cair. Hikari ficou confuso. Mas o que isso quer dizer? Significa não segurar, nem a folha, nem a ideia. Apenas ver, sentir, deixar passar. O Zen não é algo que se aprende, é algo que se desvela quando se para de procurar. E a iluminação? É estar aqui, agora, com este vento, com este chá, com esta dúvida inclusive. Hikari sorriu pela primeira vez sem dor. Começava a compreender que não havia um lugar onde precisava chegar, que tudo já estava presente. Era apenas uma questão de olhar de outro modo. Meses passaram, as estações mudaram. O inverno veio e trouxe consigo o frio que penetra até os ossos. Mas desta vez, Hikari trouxe consigo mantas que ele mesmo teceu, pedaços de tecido unidos com dedicação. Cobriu Hyokan uma noite e disse: Agora, a lua não precisa aquecer tudo sozinha. Hyokan sorriu. A lua continua brilhando, mas agora há mais uma luz aqui, a sua. Na última noite de inverno, Hyokan escreveu um último poema. Deixou-o sobre a pedra onde costumava sentar-se ao entardecer. A lua não pode ser roubada, porque não cabe nas mãos, e mesmo o coração só a vê quando está vazio. Na manhã seguinte, Hikari encontrou o monge dormindo para sempre, com um leve sorriso no rosto, como quem partiu em paz, ouvindo o som do vento nas árvores. Não havia cerimônia nem despedida, apenas a eternidade presente no agora. Hikari chorou, mas não de tristeza. Chorou como quem rega uma semente. Sabia que Hyokan havia partido, mas sua presença vivia em tudo. No modo de sentar, no jeito de escutar, na forma de olhar a lua. Ele pegou o poema, dobrou-o com cuidado e o guardou junto ao peito. A partir daquele dia, Hikari passou a viver na cabana, não como mestre, mas como aprendiz do instante, como guardião do vazio,
como aquele que compreendeu que nada pode ser possuído, nem mesmo a vida, e por isso tudo pode ser amado. E nas noites de lua cheia, ainda hoje, dizem que é possível ver, entre as sombras das árvores, dois vultos sentados lado a lado. Um deles é o silêncio, o outro, a gratidão. Vamos dar mais uma pausa para respirarmos. Respire profundamente. Deixe o ar entrar e sair naturalmente. Se você me ama, realmente me ame. Capítulo 1. A criança chega. Numa pequena vila rodeada por montanhas e sopros de pinheiros, vivia uma jovem chamada Kiku. Sua beleza era calma, seus passos eram firmes e seu olhar carregava a brisa da alvorada. Seus pais, idosos e respeitados por todos, a criaram com ternura e disciplina, cultivando nela os bons costumes da tradição. Kiku era querida por todos, era como flor silvestre entre rochas, um sopro de vida que não fazia esforço para ser bela. Na mesma vila vivia também um jovem pescador. Chamava-se Daisuke. Era forte, de poucas palavras e de mãos endurecidas pelo frio dos rios. Kiku e Daisuke se encontravam ao acaso, quando ela descia até o mercado com sua cesta de legumes e ele retornava com peixes ainda frescos. Havia entre eles uma atração silenciosa, como entre o sol e a água. Nenhum precisava tocar o outro para que brilhassem juntos. Em tardes de verão, sentavam-se lado a lado em silêncio, ouvindo o som das cigarras e o sussurro do vento no bambuzal. Mas o tempo não respeita promessas feitas apenas com os olhos. Numa noite em que a chuva ameaçava o repouso da terra, Kiku desapareceu por algumas horas. Voltou com os cabelos molhados e o coração confuso. Daisuke havia sido um instante de impulso e agora o silêncio pesava. Meses se passaram, as estações mudaram e um dia o ventre de Kiku começou a inchar como fruta madura. Os sussurros começaram a correr pela vila. Primeiro vinham como vento, depois como tempestade. Ninguém sabia ao certo o que havia ocorrido, mas todos sabiam o suficiente para julgar. Os pais de Kiku, até então firmes e honrados, ficaram devastados. A vergonha pesava mais que o frio do inverno. Kiku não dizia uma palavra. Quando perguntavam, seus olhos desciam para o chão. Quando acusavam, seu silêncio parecia um campo devastado. "Quem é o pai da criança?" perguntou o velho pai de Kiku certa noite, com a voz trêmula de fúria. A jovem hesitou. O nome de Daisuke se formou em seus lábios, mas algo mais forte a conteve. Pensou nas consequências, no que poderia acontecer com ele. Pensou no peso que ele também carregava em sua pobreza. Pensou, finalmente, que o mundo não estava pronto para aceitar verdades simples. E então, diante da pressão crescente, apontou o dedo em outra direção. Um nome que não era o verdadeiro escapou de sua boca como um pássaro atordoado. Hakuin, o monge da vila. Silêncio, um silêncio como pedra, um silêncio que rasga. Os pais, estarrecidos, deixaram a casa no mesmo instante. No dia seguinte, a notícia se espalhou, como fogo em palha seca. Hakuin, o monge honrado, o homem de práticas rigorosas, de fala justa e de vida austera, agora era um nome sussurrado entre dentes cerrados e olhares pesados. A multidão chegou ao templo como um rio bravo. Hakuin estava varrendo folhas caídas com a mesma atenção com que meditava. Ao ver os aldeões, parou, ergueu os olhos e ouviu tudo sem interromper. "Dizem que você é o pai da criança", bradou o ancião da vila. Hakuin olhou nos olhos de todos, um a um, como quem vê além das palavras. "Ah, é mesmo?" disse apenas. Sem raiva, sem defesa, sem justificar nem negar. Apenas isso. "Ah, é mesmo?" Essa frase caiu sobre os presentes como chuva inesperada. A resposta não cabia em suas expectativas. Não havia negação nem confissão, apenas uma aceitação aberta como o céu. A multidão, confusa, se dispersou, mas a notícia ficou, e o templo,
que antes era local de reverência, tornou-se ponto de escárnio. Doações cessaram, os fieles se afastaram. Hakuin permaneceu ali, varrendo folhas, cuidando do jardim, sentando-se em meditação como sempre. O que os outros pensavam era como nuvens, vinham e iam. O tempo passou e a criança nasceu, um menino de pele delicada e olhos profundos, como os de sua mãe. Kiko chorava quase todas as noites, não pela dor do parto, mas pela dor do arrependimento. Mas ainda não tinha forças para dizer a verdade. A culpa era uma pedra que ela carregava escondida no ventre, junto com a dor de ter entregado o nome de um inocente para salvar a si mesma. Quando o bebê completou algumas semanas, os pais de Kiko tomaram uma decisão. Levaram o menino até Hakuin. Atravessaram a vila com o bebê nos braços, seguidos por alguns aldeões, e entregaram a criança ao monge. Já que és o pai, disseram com amargura, que seja também o responsável. Hakuin pegou o bebê nos braços, com a delicadeza de quem segura um segredo sagrado. Olhou nos olhos do pequeno e disse apenas, "Ah, é mesmo?" E levou-o para dentro. Hakuin começou então uma nova vida. Os dias antes dedicados à meditação silenciosa e aos sutras, agora incluíam o choro noturno de um recém-nascido, as trocas de panos, a preparação de mingau e os cuidados com febres repentinas. Ele fazia tudo com a mesma atenção com que antes cuidava do jardim. Nada mudava, tudo era parte da prática. Os que passavam pelo templo riam às escondidas, outros sussurravam que o monge havia caído, que não era mais puro, que agora se via quem ele realmente era. Mas Hakuin seguia, com o menino nos braços, colhendo raízes, colhendo silêncio. Com o tempo, os sorrisos se tornaram respeito velado, depois admiração contida, porque mesmo acusado, mesmo ferido em sua honra, o monge jamais perdeu sua calma, jamais gritou, jamais julgou. E o menino crescia como flor de lótus em água turva, com pureza serena. Chamava Hakuin de pai e ouvia dele histórias antes de dormir. Era criado com compaixão, sem jamais saber da história por trás de sua chegada. Durante quase um ano, a vila se acostumou à nova realidade. Hakuin era agora o pai de um menino. Os que antes o evitavam, agora o observavam de longe, incapazes de encaixar suas atitudes em qualquer molde comum. Ele não parecia envergonhado, nem ressentido, apenas presente. Mas o coração de Kiko sangrava mais a cada dia. A cada vez que via o monge passando com a criança, algo dentro dela se desfazia. O fardo do silêncio tornava-se insuportável. E, enfim, numa manhã de neblina espessa, dirigiu-se até os pais. Sentou-se diante deles e, com os olhos marejados, disse o que devia ter dito desde o início. Eu menti. Hakuin não é o pai. Foi Daisuke. Eu tive medo e feri quem não devia. Os pais ficaram em silêncio por muito tempo. O pai se levantou, andou até a porta e olhou para o templo ao longe. Então, vamos até ele. Está na hora de devolvermos o que nunca foi nosso. Capítulo 2. A verdade volta ao rio. Naquela manhã de neblina, o templo parecia ainda mais silencioso do que de costume. O portão de madeira rangeu ao ser empurrado lentamente pelos pais de Kiko, e atrás deles vinha a filha com passos de vergonha. Era como se cada folha no chão sussurrasse os julgamentos que ela mesma já havia se infligido 1000 vezes. Mas Hakuin, ao longe, ajoelhado no jardim, aparava uma pequena planta que crescia entre as pedras. Não houve palavras quando ele os viu, apenas um leve inclinar da cabeça, como se os acolhesse antes mesmo de saber a razão da visita. Kiko apertava as mãos diante do corpo, como quem segura a respiração para não ser levada pela correnteza da culpa. Sua voz, quando finalmente surgiu, não tinha pretensões de defesa ou justificativa. Era nua como as árvores no inverno. Mestre, eu menti. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não hostil. Hakuin ergueu os olhos, fixando-os dela com atenção plena. Não havia raiva, não havia surpresa, apenas um espaço de presença, onde toda a dor poderia repousar. Kiko continuou. Daisuke é o pai. Eu tinha medo, eu não queria, eu não sabia como lidar com tudo.
Então, usei seu nome, sem pensar, e você carregou tudo isso, sem dizer uma só palavra. As palavras saíam entrecortadas de lágrimas, mas a cada frase parecia que o peso em seus ombros se desfazia um pouco. Era como se a verdade, por mais dolorosa, libertasse uma parte da alma adormecida. Os pais, ao lado dela, olhavam o chão. Eles também tinham se deixado levar por orgulho e desespero, sem jamais questionar a serenidade com que o monge acolhera tudo. Hakuin permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois, virou-se e foi até o interior do templo. Quando retornou, trazia um menino nos braços. O pequeno dormia, com a boca levemente entreaberta e a mãozinha fechada sobre um fio do manto do monge. Ele o observou por um momento, como quem contempla uma chama antes de apagá-la. Aproximou-se de Kiko e entregou a criança a ela, com a mesma calma com que a recebera tantos meses antes. Os braços dela tremeram ao receber o filho de volta. Não apenas por tê-lo em seu colo, mas por sentir a profundidade do gesto. Um gesto sem rancor, sem necessidade de explicações, sem exigência de desculpas. Hakuin disse apenas: "Ah, é mesmo?" Era a mesma frase de antes, mas agora carregava um significado novo. Um sim à verdade revelada. Um sim ao fluxo da vida que ora dá, ora retira, sem apego. Um sim que não é indiferença, mas aceitação profunda. Kiko não conseguiu responder. Apenas chorou, agora com a leveza de quem, finalmente, deixava as pedras às margens do rio. A vila soube rapidamente do ocorrido. A notícia correu com a mesma velocidade com que antes se espalhara a calúnia. Mas agora, a resposta do povo foi diferente. Muitos sentiam vergonha, outros remorso. Todos, sem exceção, se viram diante do próprio reflexo nas águas serenas do monge. Tinham julgado, tinham atacado, tinham aceitado a mentira, porque ela se encaixava melhor em seus moldes de certo e errado. Mas Hakuin não disse nada contra ninguém. Quando os aldeões vinham até ele pedir perdão, ele apenas sorria levemente e dizia: "Está tudo bem, isso também passa." E voltava à sua rotina de sempre: cortar lenha, carregar água, alimentar os pássaros, meditar ao amanhecer. O menino, agora sob os cuidados de sua mãe e avós, crescia com saúde e curiosidade. Vez ou outra, Kiko o levava até o templo e Hakun o recebia como antes. Brincavam juntos entre as pedras do jardim. Era como se nada houvesse mudado. Daisuke, por sua vez, havia escutado tudo de longe. O nome dele, até então mantido em segredo, agora era dito abertamente. Muitos esperavam que ele fosse até a casa de Kiko ou até o templo para se retratar. Mas ele sumiu por algumas semanas. Quando retornou, trazia no olhar algo que antes não se via. Um brilho que misturava humildade e coragem. Foi até a casa dos pais de Kiko. Pediu para vê-la. Conversaram durante horas, sem elevar a voz, sem se interromper, apenas se escutando. Quando o menino acordou de sua sesta, Daisuke o tomou nos braços e chorou pela primeira vez desde que tudo começara. Não havia planos definidos, não havia promessas, apenas o desejo de estar presente e de assumir sua parte. Isso bastava. A vila também mudou. A história do monge que cuidou de um filho que não era seu transformou corações. Não por imposição, mas por exemplo. A compaixão silenciosa de Hakun era mais eloquente que qualquer sermão. Pessoas passaram a se escutar mais, a julgar menos, a perguntar antes de concluir, porque perceberam, enfim, que ninguém está livre de cair. Mas poucos sabem se levantar com a mesma leveza com que caíram. Hakun continuava o mesmo, mas havia um brilho novo em sua presença. Talvez porque tivesse vivido o mais profundo dos ensinamentos. O de amar sem apego, sem querer provar, sem se defender. Ele havia cuidado de um filho que não era seu como se fosse. E, quando chegou o momento, o devolveu sem hesitação. Certa vez, um discípulo que vinha de longe, após ouvir essa história contada por moradores da vila, perguntou a Hakun: "Mestre, como pôde aceitar tudo isso sem se defender, sem tentar dizer a verdade?"
Hakuin sorriu como quem ouve uma pergunta feita por uma criança e respondeu: se fosse preciso provar algo, não seria verdadeiro. A verdade não precisa de defesa. Ela permanece, mesmo quando todos a negam, e um dia volta com o rio. O discípulo ficou em silêncio. Era difícil compreender com a mente o que só o coração podia sentir. E naquele momento, entendeu que estava diante de alguém que já não vivia segundo as medidas do mundo. Hakuin não se importava com reputações. Seu templo era o momento presente, sua prática a aceitação do que é. Na primavera seguinte, os pássaros voltaram a cantar com mais intensidade. O jardim do templo florescia. Hakuin sentava-se como sempre, de manhã cedo, olhando para o céu, para o chão, para dentro e para fora ao mesmo tempo. Certa manhã, Kiko chegou com o menino pela mão. Ele já andava, já falava. Quando viu o monge, correu até ele e o abraçou nas pernas. Hakuin abaixou-se, tocou o topo de sua cabeça e disse: já está grande, pequeno Bodhisattva. O menino riu. Kiko, com os olhos marejados, observava em silêncio. Não havia como apagar o passado, mas havia como transformá-lo. E naquele instante, ela soube que tudo, absolutamente tudo, tinha acontecido para que aquele momento fosse possível. A criança, ao lado dos dois, puxava ervas com as mãos. Perguntou ao monge: pai, por que as folhas caem? Hakuin respondeu: para que novas possam nascer. Capítulo 3. O coração que não retém. O tempo passou, como o vento que sopra sobre um campo sem cercas. As estações dançavam com a terra, o branco do inverno, o dourado do outono, o verde pleno do verão, a delicadeza florida da primavera. Cada uma deixava sua marca, mas nenhuma permanecia para sempre. Assim também era a vida no vilarejo, silenciosamente transformada pela presença constante de Hakuin e pela história que ele jamais contou, mas que todos conheciam. O menino, agora com 2 anos, crescia como as árvores que ninguém planta, mas que florescem mesmo assim. Inteligente, afetuoso e curioso, passava muitas tardes no templo. Corria entre os degraus de madeira, sentava-se nos joelhos do monge, ouvia histórias sem palavras e aprendia que o silêncio podia ser mais eloquente que qualquer explicação. Às vezes, ele perguntava coisas simples, como por que os peixes nadam, por que o céu não cai, por que o vento sabe o caminho. E Hakuin respondia, não com teorias, mas com gestos, com pausas, com olhares que abraçavam. Kiko vinha frequentemente ao templo, sempre com respeito, mas sem medo. Ela havia encontrado naquele espaço sagrado não um abrigo contra o mundo, mas um espelho sem distorções. Sua vida, antes pautada pela vergonha e pela fuga, agora seguia com os pés descalços sobre a terra firme da verdade. Aprendera, com o silêncio de Hakuin, que errar não é o fim. O fim, muitas vezes, é não aprender. E ela aprendera, não pela punição, mas pela compaixão recebida. Daisuke, por sua vez, começou a visitar o templo com menos hesitação. Suas primeiras idas eram silenciosas, tímidas, mas Hakuin nunca o tratou com dureza, nem com elogios, apenas com presença. Um dia, ao vê-lo hesitar na porta, Hakuin lhe estendeu uma tigela de madeira e disse: "O jardim está com sede." Daisuke entendeu e regou o jardim. Na semana seguinte, recebeu um ancinho e limpou as folhas secas. Depois trouxe madeira, consertou um banco, acendeu o fogo e pouco a pouco, sem dizer muito, foi redescobrindo um lugar em si mesmo que havia abandonado. Não se falava de culpa nem de redenção, falava-se apenas de estar inteiro no que se faz, de fazer o que é necessário, sem esperar reconhecimento. E assim, Daisuke se tornou, sem alarde, parte do fluxo, nem pai ausente, nem herói redimido, apenas um homem que decidiu estar presente. Certa noite, durante uma leve chuva de primavera, Kiko, Daisuke e o menino ficaram sobre o alpendre do templo. O pequeno dormia nos braços da mãe. Daisuke observava as gotas escorrendo pelas ripas de bambu. Hakuin, sentado próximo, tomava chá em silêncio. Foi então que Daisuke falou, quase num sussurro: "Mestre,
Não sei se mereço estar aqui. Fiz tanto mal, e o Senhor me acolhe como se nada tivesse acontecido. Hakuin sorriu, não como quem desdenha da dor, mas como quem compreende sua raiz. O mal só permanece onde há quem o alimente. Aqui ele não encontrou alimento. Daisuke abaixou os olhos. Aquilo ecoava em seu peito como uma brisa morna depois de um inverno rigoroso. Mas e a justiça, mestre? Ele insistiu. A verdade, ela não exige reparação? O monge olhou para o menino dormindo e respondeu: a única reparação que importa é o amor que se vive agora. O passado não volta, mas o que você faz com ele constrói o agora, e o agora é o único tempo verdadeiro. Kiku, que ouvia em silêncio, apertou levemente o filho contra o peito. Não havia como desfazer os erros, mas havia como transformá-los em raízes de algo mais vasto, mais maduro, mais real. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou com o som das sinetas do templo. Era dia de festival, e Hakuin havia convidado todos para uma celebração de gratidão à vida. Camponeses, comerciantes, idosos e crianças acorreram ao pátio do templo. Trouxeram oferendas, comidas, flores, histórias. E, no centro de tudo, Hakuin, como sempre, silencioso. Durante a cerimônia, alguém lhe pediu que falasse. Era raro, mas ele acedeu. Levantou-se, com seu bastão de madeira, olhou ao redor e disse: a vida nos coloca às vezes em situações que parecem injustas, e talvez sejam, mas isso não importa tanto quanto a forma como respondemos a elas. Tudo o que vivemos é um convite para ver, para sentir, para despertar. Se alguém me acusa de algo que não fiz, posso reagir com raiva, ou posso olhar para dentro e perguntar: o que posso aprender com isso? Se alguém me dá um fardo, posso recusá-lo, ou posso carregá-lo por um tempo e devolvê-lo com gratidão. Não porque eu tenha que sofrer, mas porque cada gesto tem o poder de curar, mesmo quando nasce do silêncio. Todos escutavam atentos. Algumas lágrimas caíam. Não havia teatralidade nem espetáculo, apenas a verdade dita com serenidade. A criança que cuidei, continuou Hakuin, me ensinou mais do que qualquer livro. Ela me mostrou que o amor verdadeiro não exige posse, que a compaixão não escolhe quem merece, e que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Por isso, agradeço. Fez uma reverência, voltou a se sentar. O templo inteiro permaneceu em silêncio por um longo tempo, como se cada coração ali estivesse tentando absorver o que não se podia compreender com a mente. Nos dias que se seguiram, algo se transformou profundamente no vilarejo, não por decreto, mas por contágio. As pessoas passaram a se escutar mais, a perguntar antes de julgar, a acolher antes de condenar. O que antes era rígido tornou-se flexível. O que era escondido passou a ser compartilhado com mais honestidade. O menino cresceu, tornou-se aprendiz de caligrafia, depois jardineiro, depois viajante. Sempre voltava ao templo. Trazia histórias, sementes, desenhos. Um dia, muitos anos depois, sentou-se ao lado de um Hakuin já envelhecido e perguntou: por que o Senhor me cuidou, mesmo sabendo que não era seu neto? Hakuin sorriu com os olhos cansados. Porque você era um ser vivo, e isso bastava. O jovem assentiu, abraçou o mestre e se despediu. Foi a última vez que se viram. Hakuin partiu na primavera seguinte, como as flores que não anunciam sua partida. Morreu sentado, com o olhar voltado para o jardim. Deixou apenas um pergaminho com uma única palavra escrita com traço firme: vazio. Mas seu ensinamento não partiu com ele. Permaneceu nos gestos do vilarejo, na humildade dos que erram e recomeçam, na coragem de amar sem exigências, no silêncio que acolhe mais do que qualquer voz. Kiku e Daisuke seguiram juntos, não como marido e mulher obrigados por convenção, mas como parceiros que haviam renascidos de um erro. Criaram um filho com ternura, com verdade, com simplicidade. E ele, por sua vez,
Ensinava aos outros, não com discursos, mas com presença, tudo o que aprendera com um velho monge que jamais precisou de provas para confiar. E assim, como o rio que segue sem olhar para trás, a história de Hakuin passou de boca em boca, de coração em coração. Não como lenda, mas como possibilidade viva. Porque afinal, amar verdadeiramente é isso: não reter, não exigir, não esconder, apenas estar e deixar estar. Respire profundamente. Deixe as imagens surgirem e desaparecerem, naturalmente. Solte o ar tranquilamente. Nada existe. Capítulo 1. A Estrada do Orgulho. Em uma época em que as montanhas ainda guardavam segredos e os monges caminhavam por trilhas que não apareciam em nenhum mapa, havia um jovem chamado Toku-san. Ele era conhecido por sua inteligência afiada, sua erudição nas escrituras e, acima de tudo, por sua inabalável crença de que possuía a verdade. Estudava com fervor as palavras do Buda, decorava sutras com facilidade e debatia com vigor qualquer um que ousasse contradizê-lo. Ele acreditava piamente que o Zen era uma superstição vazia, um desvio herético da verdadeira doutrina, e estava determinado a destruí-lo. Com esse propósito, colocou seus escritos em um saco de pano, amarrou-o às costas e partiu para encontrar um mestre Zen chamado Gudo, que muitos diziam ser um homem iluminado, embora suas palavras fossem simples e suas roupas despretensiosas. Toku-san via isso como um insulto à tradição. Como alguém podia ser chamado de mestre sem sequer citar os sutras? Enquanto caminhava pelas estradas de terra e pedras, Toku-san se alimentava da expectativa de vencer mais um debate. Sabia que suas palavras eram precisas, afiadas como a ponta de uma lança. Cada passo em direção ao templo de Gudo era para ele mais uma confirmação de sua certeza. Chegando ao vilarejo onde Gudo vivia, Toku-san perguntou por ele e foi informado de que o mestre residia em uma humilde cabana à beira de um bosque. Aquilo só aumentou seu desprezo. Um homem que se diz mestre e vive como um mendigo, que tipo de verdade pode haver ali? Mesmo assim, prosseguiu. Ao chegar, encontrou Gudo sentado na soleira da porta, observando as folhas caírem de uma árvore. O velho não disse nada, apenas sorriu e fez um leve gesto com a cabeça, como quem reconhece um vento familiar. Toku-san se apresentou com firmeza, disse seu nome, sua linhagem de mestres, a quantidade de textos que havia estudado e declarou: "Vim aqui para mostrar que o Zen é um erro, estou pronto para debater com você." Gudo o olhou com olhos serenos e respondeu com voz baixa: "Você veio de muito longe e está cansado. Que tal um pouco de chá antes de falarmos?" Aquilo soou como evasiva para Toku-san, mas decidiu aceitar. Sentaram-se sobre um tatame rústico e Gudo começou a preparar o chá. O velho mestre segurava a chaleira com mãos calmas, seus movimentos eram como água, fluíam sem esforço. Toku-san, impaciente, esperava o momento em que começaria o embate de palavras. Gudo serviu o chá. A fumaça subia em espirais lentas. Encheu a xícara de Toku-san, mas não parou quando ela já estava cheia. O líquido começou a transbordar, molhando a bandeja, depois o tatame. Toku-san se levantou indignado. "Pare! Não vê que a xícara já está cheia? Não cabe mais nada." Gudo sorriu. "Assim como sua mente." Houve um silêncio inesperado. Algo se quebrou, não fora dito, mas havia acontecido. Toku-san, acostumado a palavras afiadas, não soube como responder àquilo. Sentou-se novamente, mas algo dentro dele já não era o mesmo. "Você estudou muito", disse Gudo com gentileza,
Mas como pode experimentar a verdade se já está convencido de que a possui? Toksan permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, suas certezas pareciam não ter onde se apoiar. Você acredita que sabe, continuou Gudo, mas o saber que se agarra não é o verdadeiro saber. A verdade não pode ser armazenada como uma moeda. Ela é como a água, só se pode beber dela se abrirmos as mãos. A tarde caiu devagar, a luz dourada filtrava-se pelas árvores. Nenhuma palavra foi dita por algum tempo. Toksan sentia-se diante de algo que não compreendia, mas que o tocava profundamente. Mais tarde, naquela mesma noite, ele pediu permissão para passar ali alguns dias. Gudo assentiu com um gesto simples. E assim começou o verdadeiro aprendizado de Toksan, não nos livros, não nos debates, mas no espaço entre um gesto e outro, no silêncio entre as palavras, na humildade que nasce quando tudo o que sabemos já não nos serve. Nos dias seguintes, Toksan acompanhou Gudo em suas tarefas simples, carregar lenha, varrer folhas, cozinhar arroz, meditar ao amanhecer. Nenhum ensinamento formal era oferecido, mas havia algo em cada movimento de Gudo que ensinava mais do que qualquer sutra. A presença absoluta em tudo o que fazia, a ausência de esforço, a leveza de quem não carrega identidade alguma. Certa manhã, Toksan perguntou: Mestre, qual é o ensinamento principal do Zen? Gudo o olhou por um momento e respondeu: Nada. Toksan franziu o senho. Como pode ser nada? Porque tudo já está aqui. O Zen não é algo que se aprende, é algo que se esquece. Esquece? Sim, esquece-se de tudo o que não é essencial. Esquece-se de quem você pensa que é. Esquece-se do passado, do futuro, do saber, e então o que permanece é o que sempre esteve. Toksan não respondeu, mas uma lágrima solitária escorreu de seu olho. Não de tristeza, mas de um reconhecimento silencioso. Pela primeira vez, ele havia provado algo que não vinha de palavras, nem de lógica, algo que só se pode tocar quando se está nu de conceitos. Capítulo 2. O esvaziamento. Tokusan permaneceu na cabana de Gudo por semanas. O tempo parecia perder seu ritmo habitual ali. Não havia pressa, nem calendário, nem ensino que anunciasse tarefas. Tudo acontecia como uma onda que sobe e desce, sem esforço, sem destino. Pela primeira vez em sua vida, o jovem deixou de seguir um plano. Os dias se tornaram uma dança sutil entre o fazer e o não fazer. No início, Tokusan tentava compreender os gestos de Gudo. Observava cada movimento como se fossem pistas para um segredo. Esperava alguma frase iluminadora, um ensinamento escondido, algo digno de ser anotado. Mas Gudo não oferecia nada além do momento presente. Preparava arroz com a mesma atenção com que recolhia folhas do chão. Seu olhar estava inteiro em tudo o que fazia, como se aquilo fosse a única coisa no universo. Certa tarde, enquanto varriam o quintal, Tokusan perguntou: Mestre, por que o senhor não ensina os sutras? Por que não fala sobre o Dharma como os outros monges? Gudo pousou o olhar sobre ele, mas sua mão continuou o movimento com a vassoura. Porque palavras são sombras, e a verdade não se encontra na sombra, mas na luz que a projeta. Tokusan abaixou os olhos. Ainda havia em seu coração uma parte que resistia, uma parte que queria compreender, capturar, dominar o Zen como havia feito com os textos sagrados. Naquela noite, ao lado do fogo, Tokusan falou: Sinto que algo está se movendo dentro de mim, mas não consigo dizer o que. É como se tudo o que eu acreditava estivesse desmanchando, e, ao mesmo tempo, não tenho nada para colocar no lugar. Gudo sorriu, mexendo o chá com movimentos lentos. Muito bom. Agora você está começando a ver. Ver o quê? Que não há nada para ver, e ainda assim, tudo está diante de seus olhos. Isso é um paradoxo. A mente ama paradoxos, a verdade não. Tokusan inclinou a cabeça. A simplicidade de Gudo era desconcertante. Ele não parecia desejar convencer, apenas mostrar o óbvio, que sempre estivesse ali. O que Tokusan buscava nos livros, Gudo apontava nas nuvens, no vapor da chaleira, no som do vento entre os bambus.
Certa manhã, Gudo pediu a Toku-san que fosse ao vilarejo buscar arroz. O jovem obedeceu. No caminho, passou por um rio. Sentou-se por um momento para descansar. O som da água era hipnótico. Pegou uma folha e a lançou à correnteza, observando enquanto ela desaparecia. E então, sem razão aparente, lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza, nem de alegria. Eram lágrimas sem nome. Lágrimas que escorriam de um lugar que ele não sabia que existia. Sentia-se vazio e cheio ao mesmo tempo, como se fosse a folha, o rio, a correnteza, e ao mesmo tempo nada disso. Por um instante, não havia mais eu observando. Havia apenas o movimento da vida, fluindo. Quando voltou à cabana, Gudo o observou em silêncio. Sabia, havia um novo brilho nos olhos do jovem. Naquela noite, ao redor do fogo, Toku-san disse: "Hoje eu morri, mestre." Gudo assentiu com um leve sorriso. "E então, quem é você agora?" Toku-san olhou para o fogo, não respondeu. E essa foi sua resposta. Nos dias seguintes, tudo se tornou diferente. Não porque as coisas haviam mudado, mas porque ele havia mudado. Ou melhor, algo dentro dele havia cessado. O julgamento, a comparação, o esforço de alcançar. Agora havia apenas o momento, apenas o silêncio de estar. Carregar lenha era apenas carregar lenha. Cozinhar arroz era apenas cozinhar arroz. Certa vez, enquanto limpavam o jardim, Toku-san viu uma borboleta pousar em uma pedra. Ficou ali, imóvel. E naquele instante, sentiu que não havia separação entre ele e o inseto. Era como se o universo respirasse junto, em uma única batida de existência. Não houve iluminação nem visão mística, apenas uma clareza absoluta, silenciosa, inevitável. Mais tarde, perguntou a Gudo: "O que é o Zen, afinal?" O velho respondeu: "É ver a borboleta e não perguntar nada." Os meses passaram. A cabana de Gudo era agora um lar para Toku-san, mas algo começou a inquietá-lo. Não por descontentamento, mas por uma intuição. Sentia que era hora de partir, não por desejo de ir, mas porque algo em seu caminho o chamava. Aproximou-se de Gudo e disse: "Mestre, quero continuar andando." Gudo o olhou profundamente. "Não está indo embora, está indo mais fundo." "Mas e se eu me perder?" "Só se perde quem tem destino." Toku-san sorriu. Sentia-se como uma folha solta ao vento, mas desta vez sem medo. A mente que antes queria segurar, agora confiava no fluxo. No dia da partida, Gudo lhe entregou um pequeno pedaço de bambu com uma inscrição: "Quando nada é deixado, tudo é revelado." Toku-san guardou o objeto sem dizer palavra. Sabia que não era para ser compreendido, mas vivido. Ao seguir pela trilha, não sentia orgulho, nem vaidade, nem mesmo gratidão. Sentia apenas presença. A estrada era o templo, os passos eram o ensinamento, e cada respiração uma oferenda ao vazio. Toku-san passou a viver como um andarilho. Não falava de zen, não se apresentava como monge, não citava sutras. Ajudava onde era chamado, plantava onde havia terra, silenciava onde havia confusão. Certa vez, em uma aldeia remota, viu um grupo discutindo sobre qual escola espiritual era a verdadeira. Aproximou-se, ouviu em silêncio e, quando pediram sua opinião, respondeu: "Quando vocês estão com fome, discutem qual comida é mais verdadeira ou apenas comem?" Os aldeões silenciaram. Alguns sorriram, outros se irritaram, mas a pergunta ficou. Outro dia, uma criança lhe perguntou: "O que é o nada?" Toku-san se abaixou, pegou um punhado de areia, abriu a mão e deixou que o vento a levasse. "Isso?" A criança riu. Toku-san aprendeu que o verdadeiro ensinamento não está nas palavras, mas no gesto. Não está nas teorias, mas na escuta silenciosa. Aprendeu que o Zen não é uma doutrina, mas uma forma de viver, despojada, livre, atenta. Uma forma de ser em que nada se acumula, nada se retém, nada se carrega. E por isso mesmo, tudo se manifesta.
Em um de seus caminhos, reencontrou um velho amigo dos tempos de estudo. O homem ficou surpreso ao vê-lo vestido de forma simples, sem livros, sem pergaminhos. Toksan, você era o mais brilhante entre nós. O que aconteceu com sua busca pela verdade? Toksan olhou o horizonte, sorriu. Encontrei o que não se pode buscar. Mas então, o que é? Um gole de água fresca quando se tem sede, e nada além disso. O amigo riu confuso. Sempre tão enigmático. Toksan o abraçou. Só até você parar de procurar. Nas vilas por onde passava, alguns o reconheciam como mestre, outros apenas viam um andarilho. Mas Toksan não se preocupava com nomes. Sabia que títulos são como folhas ao vento, caem, secam, desaparecem. O que importa é a raiz invisível que sustenta tudo. E essa não se mostra, apenas se sente. Certa noite, deitado sob o céu estrelado, Toksan refletiu. O nada não é o fim, é o começo, é onde tudo repousa, onde tudo brota. O nada é a liberdade de não precisar ser algo, é a vastidão onde o eu se dissolve e o todo respira por si. Naquele silêncio profundo, uma estrela cadente riscou o céu, e Toksan sentiu que nem mesmo os astros estão presos. Tudo é movimento, tudo é impermanência, tudo é Zen. Capítulo 3. A última queda da folha. O tempo passou como o vento que sopra nas montanhas, invisível, mas sempre presente. Tokusan agora era um homem mais velho. Os traços de juventude haviam se desvanecido, assim como se desfez com o tempo sua antiga identidade. Não era mais o prodígio dos sutras, nem o discípulo do mestre Gudo, nem mesmo o andarilho a quem muitos chamavam de sábio. Era apenas um ser caminhando entre o nascer e o pôr do sol, sem nome, sem destino, sem necessidade de reconhecimento. Ele havia se estabelecido por um tempo nos arredores de uma pequena vila cercada por campos de chá. Morava em uma cabana de madeira simples, erguida com as próprias mãos, e recebia às vezes visitas de camponeses, de viajantes, de buscadores silenciosos. Não oferecia palestras nem discursos, apenas o chá quente que preparava ao amanhecer e a escuta profunda que emanava de sua presença. Certa tarde, um jovem monge o procurou. Trazia nos olhos o brilho inquieto de quem ainda acreditava que havia algo a conquistar. Dizem que o senhor entendeu o Zen, disse o jovem ao se sentar em frente ao ancião. Tokusan nada respondeu, apenas serviu-lhe uma tigela de chá. O jovem bebeu com reverência, esperando algo, mas o silêncio permaneceu. Mestre, não vai me ensinar? Tokusan olhou o fundo da tigela vazia e então murmurou. O chá já te ensinou. O jovem enrugou a testa. Não entendo. Exatamente. Mas, então como vou aprender? Tokusan inclinou a cabeça com leveza. Quando não houver mais ninguém querendo aprender, você verá. O monge ficou ali, imóvel. Não sabia se estava sendo rejeitado ou acolhido. Mas algo dentro dele, sutil, como uma brisa leve, começou a se mover. Tokusan compreendia esse movimento. Ele mesmo havia lutado contra as exigências do ego, contra a ânsia de acumular saber, contra a ilusão de que a verdade é um objeto que se possui. Aprendera com o tempo que o Zen não pode ser dado nem recebido, apenas reconhecido, como um espelho limpo reflete o céu sem esforço. Naquela mesma noite, Tokusan saiu para caminhar entre os campos. A lua cheia iluminava os caminhos de terra, e os galhos dançavam suavemente com o vento. Ele parou diante de uma árvore antiga, que já conhecia há muitos anos. Suas folhas secavam agora com a chegada do outono. Uma folha em especial chamava sua atenção. Tremulava na ponta de um galho, resistente, mas prestes a cair. Ficou ali, observando. A folha se libertou, rodopiou algumas vezes no ar e pousou suavemente ao chão. Tokusan se curvou diante da árvore. Assim também eu partirei um dia, sussurrou. Mas não havia tristeza em sua voz, apenas aceitação. Sabia que tudo o que nasce também se desfaz, que a forma é apenas uma veste temporária e que, no fim,
O que permanece não é o nome, nem a história, mas o sopro invisível que move todas as coisas. Ele retornou à cabana e escreveu um único verso em um pedaço de papel. Nada nasce, nada morre, tudo apenas muda de roupa. Guardou o papel embaixo de uma pedra no jardim. Não porque quisesse ser lembrado, mas porque sentiu que aquele gesto não lhe pertencia, assim como o vento não pertence às árvores. Nos meses seguintes, Toksan passou a dormir mais cedo, caminhava menos. Seu corpo mostrava os sinais da passagem do tempo, mas sua mente permanecia límpida. Não havia medo, não havia resistência, apenas uma profunda serenidade. Num fim de tarde, sentou-se sob a varanda de sua cabana, com o olhar voltado para o horizonte. O sol se punha lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu de tons de ouro e laranja. Sentia o ar fresco da estação em sua pele, o cheiro de terra, o canto dos pássaros, o som distante das colheitas. Tudo era parte de um único silêncio vivo. Um camponês se aproximou com respeito. Mestre, gostaria de saber como encontrar a paz. Toksan o olhou com gentileza. Quando você para de procurar, a paz já está lá. Mas como parar de procurar? Veja esse pôr do sol. Ele te pede algo? O camponês balançou a cabeça. Ele apenas é, e ainda assim nos toca profundamente. Assim também é a paz. Ela não vem de um esforço, vem do reconhecimento de que já está presente, por trás de todos os ruídos. O homem assentiu em silêncio, tocado mais por aquele olhar calmo do que pelas palavras. Naquela noite, Toksan dormiu profundamente. Sonhou que caminhava por uma ponte feita de luz, atravessando um rio de névoa. Do outro lado, não havia nada, e ainda assim, tudo estava ali. Acordou ao amanhecer com um sorriso nos lábios. Nos dias seguintes, Toksan deixou de falar. Não por doença, mas por desnecessidade. Comunicava-se com gestos, com olhares, com o próprio silêncio. E quem o visitava compreendia mais do que se ele tivesse dito milhares de palavras. As crianças da vila vinham brincar ao seu redor. Sentavam-se com ele no jardim, imitavam seus gestos, colhiam flores. Toksan ria com elas. Elas não pediam ensinamentos, apenas estavam presentes. E isso era suficiente. Um dia, uma das crianças trouxe um passarinho ferido. Toksan o pegou com ternura, cuidou dele por dias, até que pudesse voar novamente. Quando o soltou, todos observaram em silêncio seu voo. E uma menina perguntou: "O senhor também vai voar assim um dia?" Toksan sorriu, apontando para o céu. "Já estou voando." O inverno chegou, a neve caiu leve sobre a terra. Toksan permanecia na cabana, aquecido por um pequeno fogo, envolto em cobertores simples. Poucos sabiam que ele estava próximo de partir, mas quem o visitava percebia um brilho diferente, algo que não se pode descrever, mas se sente. Na manhã do solstício, Toksan saiu pela última vez. Caminhou até a árvore onde meses antes vira a folha cair. Sentou-se sob ela. Fechou os olhos, respirou profundamente. E ali, sem som, sem cerimônia, sem despedida, deixou o corpo, como se despisse de uma roupa usada. Alguns dizem que o céu se iluminou por um breve instante. Outros dizem que uma brisa suave percorreu a vila naquele momento. Mas o que realmente aconteceu, ninguém sabe. Porque aquilo que é verdadeiro não se prende a testemunhas. Toksan partiu como viveu, sem deixar rastros, sem exigir lembranças. E, no entanto, sua presença permaneceu em tudo. No chá quente, no voo das aves, na queda de uma folha, no silêncio entre as palavras. Meses depois, um viajante passou pela vila, ouviu histórias sobre o velho sábio e visitou sua cabana. Lá, encontrou apenas o jardim, a varanda e o pequeno papel sob a pedra. Leu os versos e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, curvou-se e seguiu seu caminho, sem levar nada consigo, exceto uma certeza silenciosa. O Zen não é um ensinamento, é uma ausência. Uma ausência tão plena que tudo nela encontra lugar. Assim terminou a vida de Toksan, não como uma conclusão, mas como uma dissolução, como uma onda que retorna ao oceano, sem deixar traço de sua forma. Porque afinal, nunca houve alguém ali. Nunca houve um mestre, um discípulo, um caminho. Houve apenas o espaço que acolhe tudo e que por isso mesmo é vazio. E por ser vazio, é completo.
Obrigado por assistir até o final. Se essas histórias te tocaram de alguma forma ou fez sentido para você, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta e que estão na mesma busca. Escreva aí nos comentários qual história você se identificou mais. Te espero para as próximas histórias e vídeos inspiradores sobre a milenar filosofia budista.